dar uma solução agora, tá? Mas eu vou verificar se tem De repente tem uma baixar a opção de zoom aí, qualidade do Jurema. arquivo, alguma coisa. Tranquilo, Pode ser que tenha uma opção aí no teu próprio celular, né? Mas enfim, vamos ver aí se a gente resolve isso aí. Eu vou ver se eu consigo diminuir a qualidade de alguma coisa tá bom? Então vamos lá, pessoal. Estão vendo minha tela aí, né? Eu coloquei a segunda atividade, mas no final da aula eu explico, tá? Vamos começar a nossa aula. Então, só relembrando o que eu falei na última aula. Parei aqui, né? Parei aqui. Tá? Eu falei o que é uma relação, né? Certo? Vocês lembram? Dado um subconjunto não vazio S. O que é uma relação? R é uma relação. S cartesiano S. R é uma relação em S, se somente se R for um subconjunto do produto cartesiano de S por S, como o colega falou agora, né? Tá? Além disso, nós vimos que R é uma relação de equivalência se três coisas acontecerem, né? Lembram? Primeiro, vale a reflexividade, né? A relação é reflexiva, ou seja, todo elemento está relacionado com ele mesmo, né? Certo? Outra propriedade é a simetria, né? Se eu tenho que o elemento A está relacionado com B, então o elemento B vai estar relacionado com A. Lembrando que, vou colocar como observação aqui, A relacionado com B significa dizer, é uma notação que a gente utiliza para indicar que o elemento, o par de coordenadas AB, pertence à relação, né? Tá? Só para lembrar disso aqui, ok? Então, vale a reflexividade, a simetria, né? Se A está relacionado com B, então B está relacionado com A. E a terceira propriedade é a transitividade, né? Se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, então o A tem que estar relacionado com C. Tá? E, professor, também tem os elementos. Basta que apenas um conjunto desses satisfaçam as três propriedades, não é isso? Na verdade, eu acho que o que você está falando é o seguinte: essa primeira propriedade, a ser relação de equivalência, ela tem que ser válida para todo elemento do conjunto S. Né? Já a segunda e terceira propriedade é o seguinte: a segunda propriedade diz que se o A estiver relacionado com B, tem dois elementos que estão relacionados através da relação R, então o B vai estar relacionado com o A. Tá? Então a propriedade 2 ela tem que valer para os elementos que estão relacionados, né? Diferente da propriedade 1. A propriedade 1 tem que valer para todo A pertencente ao conjunto S. Né? E a propriedade C também, né? Se o A está relacionado com B e o B com o C, essas duas coisas estiverem acontecendo, então, para que isso aqui seja uma relação de equivalência, tem que ter essa condição aqui, né? Também vale. O A tem que estar relacionado com o C, que é a transitividade, né? Tá, então foi isso que eu falei, a gente viu vários exemplos. E eu vou continuar hoje vendo alguns exemplos, tá? E definir também mais algumas coisas. Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos lá. Em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros, consideremos a relação R dada da seguinte forma. A gente vai falar que o elemento A, o inteiro A está relacionado com o inteiro B, se e somente se 5 divide A menos B. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui no meu conjunto universo,
Meu universo é o conjunto dos números inteiros, tá? Nesse conjunto aqui, eu vou definir uma relação R, dada dessa forma. Dois inteiros A e B estão relacionados, A está relacionado com B. Se e somente se o 5 divide a diferença A menos B. Tá claro? Ok? Por exemplo, pessoal, eu posso afirmar que o 6 está relacionado com 1, conforme essa relação que eu acabei de colocar. Sim, professor. Por quê? Porque 1 menos 6 é igual a menos 5 e 5 divide menos 5. Porque 5 divide a diferença 6 menos 1, né? Isso. É igual a 6 5, menos 1. exatamente. Certo? Ok? Posso afirmar que o 1 está relacionado com 3? Hein, pessoal? Não. Conforme essa relação? Não, Não, né? Por 5 não quê? vai dividir. Porque 5 não vai dividir. Porque o 5 não divide 1 menos 3, que é menos 2. Né? Posso afirmar que o 5 está relacionado com o 0? Sim. Sim, por quê? Porque 5 Porque o divide 5, né? 5 menos 0, que é igual a 5. Tá? Então é assim que foi dada, é assim que está dada a relação. Né? Aí olha a pergunta que eu faço aqui a vocês. Essa relação definida dessa forma, ela é uma relação de equivalência? Será que ela é uma relação de equivalência em Z? O que é que vocês acham? Para a gente verificar se é uma relação de equivalência, a gente precisa verificar essas três coisas, né, pessoal? Certo? Então vamos verificar, testar, uma por uma. Então vamos pegar aqui, sejam A, B e C números inteiros. Temos. Primeiro, vocês concordam que 5 divide 0? Sim, né? Todo Sim. número divide 0, né? Certo? 5 divide 0. Ora, mas o 0 eu posso escrever como sendo A menos A, vocês concordam? Onde A é um inteiro, né? A, B e C são inteiros. Certo? Certo. Então, isso significa que o 5 divide a diferença A menos A, onde A é o número inteiro. Porque A menos A é 0, e 5 divide 0. Logo, conforme a relação que foi dada aqui, o A está relacionado com A. Vocês concordam? Para todo A inteiro. Beleza? Ok? Então, vale, a relação é reflexiva. Segundo, vamos supor que o A esteja relacionado com B. Pela definição, né, pessoal, da relação, isso implica que o 5 divide A menos B. Vocês concordam? Não é essa a definição? Sim. Ora, mas se o 5 divide A menos B, vocês vão lembrar lá da introdução à álgebra. Se o 5 divide A menos B, o 5 divide qualquer múltiplo de A menos B. Em particular, o 5 divide menos A menos B. Não é verdade? Menos 1 vezes A menos B. Ora, menos 1 vezes A menos B é exatamente B menos A. Ou seja, 5 divide B menos A.
Se 5 divide B menos A, pela relação aqui novamente, então B está relacionado com A. Ok? Ou seja, a relação é simétrica. Por fim, vamos verificar se vale a transitividade. Então, vamos supor que o A está relacionado com B e que o B está relacionado com C. Então, pela definição da relação, A relacionado com B significa que 5 divide A menos B. E B relacionado com C significa que 5 divide B menos C, certo? Ora, se o 5 divide esse número e também divide esse número, vocês vão lembrar lá da introdução à álgebra que o 5 divide qualquer combinação linear inteira desses dois números, né? Do A menos B e do B menos C. Em particular, o 5 divide a soma, né? A menos B mais B menos C. Ora, essa soma resulta em quê? Resulta em A menos C. Portanto, 5 divide A menos C, ou seja, o A está relacionado com o C. Né? Então, podemos concluir que essa relação definida em Z é uma relação de equivalência, pessoal? Sim, professor, podemos. Isso. Conclusão. R é uma relação de equivalência em Z. Certinho? Tá? Então, nós temos uma relação dada em Z. Eu fiz a pergunta se essa relação ela é uma relação de equivalência. Isso aqui foram alguns exemplos, né, de como funciona a relação. Aí, concluímos que sim. Como? Verificando cada uma dessas condições, né? Tá? Beleza? Aí eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho só para eu mostrar a atividade 2 para vocês. Aproveitar logo que eu fiz esse exemplo, vocês vão entender por quê. Estão vendo aí, né, minha tela? Estão vendo a atividade 2, pessoal? Vamos sim. Estou vendo. Então prestem atenção que eu vou falar dela um pouco agora, tá? Como eu acabei de fazer esse exemplo, vou aproveitar para explicar. Então, ó, são 2 exercícios apenas, tá? Primeiro, defina a relação de equivalência num conjunto não vazio S. Alguma dúvida nessa? Mostra aí para mim o que eu tenho que seguir para fazer esse exercício aí, por favor, mestre. Esse primeiro tá aqui, José. A definição, ó. Tá no primeira, acho que na página, nessa página aqui, nas notas de aula. Tem a definição bonitinha aqui de relação de equivalência. Aqui, ó. Ah, isso Tá. aí? Ah, tá bom então. É a definição, tá? Tá, ok. Agora o exercício 2. O 2, né? Vou ler agora aqui o 2. Vamos ver o 2. Seja R uma relação em Z definida por X relacionado X, R, Y, se somente se 3 divide X menos Y. Aqui o X e o Y são inteiros. Eu não coloquei, mas são inteiros, tá? Mostre que R é uma relação de equivalência em Z. Vocês percebem alguma semelhança com o que eu acabei de fazer? Hein, pessoal? Com exemplo? Sim, professor. Sim, professor. Total, né? Sim, senhor. Total, né? O que mudou aqui apenas? Só os 5 pegaram 3. É. Então tá tranquilo, né? Tá, Beleza aí, José? Tá, vou seguir esse exemplo aí para fazer. Isso, isso. Então, essa atividade aqui, pessoal, como diria um amigo meu, tá melzinho na chupeta, né? Tá muito fácil.
A primeira eu fiz um pouquinho mais trabalhosa, mas essa aqui tá tranquila, né? Beleza? Tranquilo. Alguma Tranquilo. pergunta com Beleza, relação à beleza. atividade? Prossiga. Não, né? Beleza, deixa eu só, antes de eu prosseguir, eu coloquei a data ó, de entrega. Como essa, pessoal, na verdade dá para vocês fazerem hoje, né? Terminando a aula já dá para. Mas eu coloquei a data aí até a próxima semana, que é o tempo que eu já coloco a outra atividade, tá bom? Dia 16/2. Professor, Oi, uma dúvida dessa primeira atividade, sobre o prazo de entrega. da Sexta-feira eu primeira ou sou. da segunda? Da primeira mesmo. Aí Dia tá tipo pra 11. sexta-feira. Dia 11 do Permanece. 2. É mesmo? Dia 11 mesmo? Sexta-feira? É, dia 11, tá bom, vocês já tiveram um tempão, dá Beleza. para vocês fazerem, eu acho que tá tranquilo. Tá? Não, tranquilo. Façam qualquer coisa, se vocês não conseguirem alguma, deixa lá, hein? Não conseguir, coloca, não faz, a gente pode debater depois, tá? Caso vocês não consigam fazer alguma questão, né? Tá bom? Professor, Oi? é porque na hora que o senhor foi falar da segunda questão, eu Certo. fui abrir o microfone e eu acabei saindo da sala de aula. Então, o senhor pode repetir o Posso, desenvolvimento claro. da segunda? A segunda, Ronaldo, é o seguinte, vamos lá. A segunda, ela é exatamente, é muito parecida, né? Eu não vou falar que é igual, mas é muito similar a esse exemplo aqui, ó, que eu acabei de fazer, tá? Só o É só que seguir trocou? as três etapas, né? Exatamente, as 3 etapas, só que aqui, ó, A, R, B, se somente se 5 divide A menos B. Aqui no exercício, vou colocar aqui, X, R, Y, se somente se 3 divide X menos Y. Na verdade, isso é trocar, vai ficar até meio, onde tem um 5, coloca 3, né? Ficou muito fácil, não era para eu ter feito esse exemplo na aula, não, mas tá bom. Mas tá bom. Mas eu quero que no final vocês entendam, né? Entendam por que é uma relação de equivalência, tá? Beleza? Então vamos avançar. Até deixei um espaço aqui que eu achava que ia tomar mais espaço, mas não tomou. Então vamos continuar. Se R é uma relação de equivalência no conjunto S, então para todo A pertencente a S, a gente define a classe de equivalência de A como sendo o seguinte conjunto. Ó, coisa aqui, ó. Eu tenho uma relação de equivalência R no conjunto S e eu peguei um elemento A pertencente ao conjunto S, um elemento arbitrário. Tá? A gente vai chamar de classe de equivalência do elemento A relativa a essa relação aqui, e a gente vai denotar por A barra, tá? Como sendo o conjunto formado por todos os elementos, vou colocar assim, B, pertencentes a S, que estão relacionados com o elemento A, ou seja, que A, R, B. Beleza, pessoal? Reforçando, eu tenho uma relação R no conjunto S. Uma relação de equivalência, tá? O que é a classe de equivalência de um elemento arbitrário A pertencente a S? É o conjunto A barra, formado por todos os elementos de S, ou seja, eu coloquei aqui todos os elementos B pertencentes a S, tais que A, R, B, ou seja, que estão relacionados com A. Tá? Beleza? Isso aqui a gente chama de classe de equivalência, tá? Classe de equivalência. De A, do elemento A. Tá bom? Aí olha essa definição muito importante aqui, pessoal. O conjunto de todas as classes de equivalência, a gente já sabe o que é uma classe de equivalência. O conjunto de todas as classes de equivalência de uma relação de equivalência R, definida no conjunto S, é chamado de conjunto quociente de S por R. Conjunto quociente de S por R. Que é denotado dessa forma aqui. A gente lê como sendo S cortado por R, né? Onde R é a relação de equivalência definida em S. Então, o que é o conjunto quociente de S por R? É o conjunto, é esse conjunto aqui, formado por todas as classes de equivalência, ou seja, é formado por todos os A barra.
onde o A pertence ao conjunto S. Tá? Ó, notem, aqui em cima eu defini classe de equivalência de um elemento arbitrário do conjunto S, né, que é o A barra. E aqui embaixo eu defini o conjunto quociente de S por R, pela relação de equivalência R, que é denotado assim, S cortado por R. Tá? Que ele é formado por todas essas classes aqui, por todas as classes de equivalência, né? Por todos os A barra onde A pertence a S. Beleza? Então são duas definições importantes aqui. Com licença, professor, essa ordem importa, né? Do S cortado por R. Essa aqui é a notação, tá? S é o conjunto e R é a relação de equivalência que está definida nesse conjunto. Tá? A gente denota desse jeito aqui, S cortado por R. É relação de equivalência, tá? Esse R que apareceu aqui, né, tanto nessa definição quanto nessa, é uma relação de equivalência. Tá bom? Vamos ver, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tá, antes de a gente avançar para esse teorema, vamos ver pegar o exemplo que eu fiz. Tá. Ó, no exemplo anterior, a gente mostrou que essa relação aqui em Z a gente viu que R é uma relação de equivalência em Z, né? Acabou de provar. Ok? Agora eu estou interessado em determinar algumas classes de equivalência, pessoal. Tá? Vamos lá. Notem que para eu definir a classe de equivalência de um elemento, eu posso tomar qualquer elemento do conjunto em questão. O conjunto em questão aqui é o Z. Tá? Conjunto de números inteiros. Eu vou pegar o zero, eu vou ver o que é o zero barra. Classe de equivalência de zero. Tá aqui a definição, ó. Vamos imitar o que está escrito aqui. Então, o zero barra, pela definição, é formado por todos os elementos, vou colocar aqui, por todos os x pertencentes a Z, que estão relacionados com zero, ou seja, tais que zero, Rx, que é o zero, tá, pessoal? Não é O, não é zero. Ok? Ou seja, esse conjunto, ele é formado por todos os x pertencentes a Z, tais que, lembrando que 0Rx significa que o 5 divide x menos 0, né? Ou 0 menos x, dá no mesmo, porque como é uma relação de equivalência, vale a simetria, né? 0 relacionado com R é equivalente, 0 relacionado com x é equivalente a x relacionado com 0. 5 divide x menos 0 é x, né? Então, esse conjunto, zero barra, classe de equivalência de zero, é formado por todos os elementos x pertencentes a Z, tais que 5 divide x. Ou seja, a gente pode escrever esse conjunto, né? O que significa 5 dividir x? Está formado por todos x pertencentes a Z. Significa dizer que o x é um múltiplo de 5, né, pessoal? X igual a 5q, né? Para algum q inteiro, certo? Resumindo, o conjunto zero barra, classe de equivalência de zero, é formado, ó, por todos os inteiros que são múltiplos de 5, né? São os inteiros da forma 5q. Então, a gente pode simplesmente escrever como sendo todos os 5q e um múltiplo de 5, né? Onde esse q aqui é inteiro. Então, quem é a classe de equivalência de zero, pessoal? Notem que eu peguei a definição e fui destrinchando, ó. Tarará, 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 e cheguei a essa conclusão aqui. Os múltiplos de 5 são formados por esses números aqui, o 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, etc, né? Tá? Então, essa é a classe de equivalência de zero. Eu fiz do zero, eu posso fazer para qualquer elemento, tá? Eu peguei o zero, que eu posso pegar qualquer inteiro. Vou pegar agora, por exemplo, 1. Vamos ver o que é 1 barra? Me digam aí. Vai ser formado por todos os inteiros que estão relacionados com 1, né? Ou seja, 1Rx, né? Que é, na verdade, ó,
formado pelos inteiros, tais que 5 divide x menos 1, né? Então, vocês concordam que esse conjunto é formado 5 dividir x menos 1? Significa dizer que x menos 1 é igual a 5q, né? Um múltiplo de 5, ou seja, que o x é igual a 5q mais 1. Então, esse conjunto 1 barra, na verdade, é formado por todos os inteiros da forma 5q mais 1, onde q pertence a z. São os múltiplos de 5 mais 1, né? Que, na verdade, a gente pode colocar alguns elementos, mais ou menos... Basta somar 1 a cada um desses aqui, ó, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 6, mais ou menos 11, mais ou menos 16, etc. Tá? E eu posso prosseguir dessa forma, né? Me digam aí quem vocês acham que é o conjunto 2 barra, pessoal, usando a mesma ideia. Vocês concordam que serão os inteiros da forma 5q mais 2, onde q é inteiro, né? Certo? E são esses caras aqui, ó, mais ou menos, vou colocar alguns, né? Mais ou menos 2, mais ou menos 7, mais ou menos 12, etc. Tá? 3 barra. Peguei os inteiros 0, 1, 2, 3 agora, 3 barra. São os inteiros da forma 5q mais 3, onde q pertence a z. Vamos listar alguns elementos aqui, mais ou menos 3, mais ou menos 8, mais ou menos 13, etc. Tá? 4 barra, pessoal. São os inteiros da forma 5q mais 4, onde q é inteiro. Né? São esses inteiros aqui, mais ou menos 4, mais ou menos 9, mais ou menos 14, etc. Tá? Pessoal, só um instantinho, rapidinho, peraí. Vamos lá, tá? Então, nós determinamos as classes de equivalência desses 4 elementos de Z, né? Do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 4, né? Parei no 4, tá? Certo? Conforme a definição. Deixa eu só acrescentar uma página para a gente concluir aqui esse exemplo. Eu vou concluir numa nova página, tá, pessoal? Não teve espaço aqui, peraí. Então, ó, volto, pegando o mesmo exemplo, né? O 0 barra são os múltiplos de 5. O 1 barra são os múltiplos de 5 mais 1. O 2 barra são os múltiplos de 5 mais 2. O 3 barra são os múltiplos de 5 mais 3. E o 4 barra são os múltiplos de 5 mais 4. Certo? Então vamos lá. O 5 barra, me digam aí. Quem seria o 5 barra? Usando a mesma ideia, pessoal. Conjunto 5Q mais 5. Mais 5Q mais 5, onde Q pertence a Z, né? Só que olha o seguinte, pessoal. Esse 5 aqui eu posso colocar em evidências. Então, os elementos são da forma 5 vezes Q mais 1, né? Onde Q pertence a Z. Na verdade, o 5 barra é formado pelos múltiplos de 5 também, ó. Igual a esse conjunto aqui.
Ou seja, o 5 barra é igual a quem? Ao 0 barra. Certo? Vocês podem verificar, vou deixar como exercício vocês verificarem. O 6 barra é exatamente 1 barra, igual a 1 barra. O 7 barra é exatamente 2 barra. E assim sucessivamente. Ou seja, essas classes que eu coloquei aqui são todas as classes de, a gente vai ver depois, são todas as classes de equivalência dessa relação. Portanto, lembram do conjunto S cortado pela relação, que é formado por todas as classes de equivalência, né, todos os A barra, onde A pertence ao conjunto, no caso, nosso conjunto é o conjunto dos números inteiros. Né? Todas as classes de equivalência, a gente pode observar que são essas aqui, são essas 5, né? Então, são esse conjunto S cortado por R, formado pelo 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Só que antes de a gente avançar, a gente precisa verificar algumas coisas aqui. A primeira observação que eu faço é, vou introduzir uma notação que geralmente utilizamos para denotar uma relação de equivalência, pessoal. Notação para relação de equivalência, quando for uma relação de equivalência, ao invés de usarmos A, R, B, a gente usa A tio B. Tá? Então, é muito comum essa notação aqui para indicar relação de equivalência. Tá? Pode usar A, R, B também, mas geralmente quando denota uma relação de equivalência, a gente utiliza A tio B. Tá? Beleza, agora a gente vai ver algumas propriedades das classes de equivalência, que está listado aqui nesse teorema. Seja tio uma relação de equivalência em S, ó, uma relação de equivalência em S, e AB elementos de S. Então, são válidas essas 4 propriedades. Primeiro, o elemento A pertence a barra, ou seja, o elemento A é um elemento da classe de equivalência dele. Né? Segundo, se A pertence a B barra, então o A barra é igual a B barra, ou seja, se o A é um elemento da classe de equivalência de B, então, na verdade, a classe de equivalência de A é igual à classe de equivalência de B, A barra é igual a B barra. Terceiro, se A barra é igual a B barra, ou seja, se essas duas classes de equivalência são iguais, então o A é equivalente a B. Reciprocamente, se o A é equivalente a B, né, porque aqui é um se, somente se A é equivalente a B, então A barra é igual a B barra. Quarta propriedade, ou A barra é igual a B barra, ou A barra, interseção B barra, é igual a vazio. Ou seja, a quarta propriedade diz que ou duas classes de equivalência são iguais, né, que no caso A barra é igual a B barra, ou, caso isso não ocorra, as duas classes de equivalência são disjuntas, ou seja, a interseção, né, desses dois conjuntos, A barra e B barra, é igual ao vazio. Eu coloquei exclusivo para indicar que um caso elimina o outro. Se o A barra for igual a B barra, beleza, não, a interseção é diferente de vazia. Se o A barra for diferente de B barra, então a barra interseção B barra é igual a vazio. Tá? Vamos provar esse teorema, bem tranquilo. Eu vou só pedir um minutinho para tomar uma água, já eu volto. Só um instante.
Beleza, então, pessoal, vamos lá. Então, primeiro vamos provar aqui A1, né? Vamos na ordem. Mostrar que o elemento A, o inteiro A, não, inteiro não, o elemento A de S pertence à sua classe de equivalência, a barra, né? Ora, como o tio é uma relação de equivalência, vale a reflexividade, ou seja, o A está relacionado com A, não é, pessoal? Certo? Sim, senhor. Se o A está relacionado com A, pela definição, deixa eu colocar aqui o A barra, só para vocês lembrarem, é formado por todos os X pertencentes a S, tais que A está relacionado com X, né? Se o A está relacionado com ele mesmo, pelo fato de tio ser uma relação de equivalência, podemos concluir que o A pertence, né? É uma consequência direta da definição. A pertence à barra, né? Certo? Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, quando forem estudar. Tio é uma relação de equivalência. Logo, vale a reflexividade. Certo? Vamos ver a propriedade 2. Propriedade 2 diz que se A pertence a B barra, então essas duas classes são iguais, A barra igual a B barra. Então vamos lá. Vamos supor que A pertence a B barra. Temos que mostrar que esses dois conjuntos são iguais, né? Vou colocar o B barra aqui só para vocês. B barra é formado pelos elementos Y pertencentes a S, tais que B. Aqui, ao invés do R, tá, pessoal? Perdão, acabei me acostumando com R, é tio, né? Porque é a relação de equivalência, a gente usa tio. Então, B barra é formado pelos Y pertencentes a S, tais que B, tio Y. B está relacionado com Y. Então, vamos supor que A pertence a B barra e vamos provar que esses dois conjuntos são iguais, né? Então, para provar que dois conjuntos são iguais, eu tenho que mostrar que um está contido no outro, né? Então, inicialmente eu vou pegar um X pertencente à barra e vou mostrar que ele está no B barra. Ora, se o X pertence à barra, pela definição, o A está relacionado com X. Mas olha aqui em cima, o A pertence a B barra, né? Como o A pertence a B barra, o A está relacionado com B. Ou B está relacionado com A, tanto faz. B está relacionado com A. Então vamos lá, ó. X pertence à barra, implica que o A está relacionado com X pela definição do conjunto A barra. Tá? Por sua vez, o A está relacionado com B, ó. Aqui é equivalente, tá, pessoal? Tanto faz B tio A ou A tio B. Né? Ó, A está relacionado com X, por sua vez, o A está relacionado com B. Né? Então, podemos concluir que o X está relacionado com B. Vocês visualizam aqui, ó, deixa eu fazer melhor aqui. Ó. X pertence à barra significa que X tio A. Né? X está relacionado com A. Mas o A está relacionado com B, porque eu estou supondo que o A pertence a B barra. Então, por transitividade, ó, o A está relacionado com B. Por transitividade, o X está relacionado com B. X tio B. Se o X está relacionado com B, significa, pela definição do conjunto B barra, ó, né, são os elementos que estão relacionados com B, significa que o X pertence a B barra. Então, todo elemento de A barra é um elemento de B barra. Ou seja, o A barra está contido em B barra. Pode falar. Professor, o que é esse A barra e B barra mesmo? Então, esses dois conjuntos que eu coloquei aqui são as classes de equivalência de A e de B. Ah, sim, sim. Entendi, dois conjuntos aqui, tá? As classes de equivalência da definição que eu coloquei anteriormente. Beleza? Valeu. Então, mostramos que todo elemento de A barra é um elemento de B barra, portanto, A barra está contida em B barra. Agora eu preciso mostrar que o B barra está contido em A barra, né? Então, vou pegar um elemento aleatório de B barra, um Y pertencente a B barra.
Pela definição, o B está relacionado com o Y, né? Certo? Porque o Y pertence a B barra. Só que eu sei, ó, que o B está relacionado com A. Então, vou colocar só na ordem melhor aqui, ó. Y pertencente a B barra significa que o B tio Y ou Y tio B. Tanto faz, né? Porque como a relação é uma relação de equivalência, vale a simetria. Tá, pessoal? Aqui tanto faz vocês, vou até colocar essa observação, tanto faz colocar A tio B, A tio X ou X tio A, tanto faz. Aqui da mesma forma, tá? Tanto faz. Então, voltando, ó. Y pertence a B barra, implica que Y tio B, mas o B tio A, né? B está relacionado com A. Então, vou colocar aqui, ó. Então, por transitividade, ó, o Y relacionado com o B, por sua vez, o B com A. Então, o Y está relacionado com o A. Isso implica o Y tio A. Ou se o Y está relacionado com A, significa que o Y é um elemento de A barra, né? Ou seja, o Y pertence a A barra. Então, todo elemento de B barra é um elemento de A barra, ou seja, o B barra está contido em A barra. Então, A barra contida em B barra e B barra contida em A barra, logo, esses dois conjuntos são iguais, A barra igual a B barra. Tá? Provamos assim a 2. Agora a 3. Né? Na 3 nós temos o seguinte, ó, A barra igual a B barra se somente se A está relacionado com B. É se somente se, né? Então, vamos provar a ida primeiro. Vamos supor que o A barra é igual a B barra. E vamos mostrar que o A tem que ser equivalente a B, A tio B. Certo? Ora, a gente sabe que o A pertence a A barra, né? Por 1. Certo? Tá aqui, nós provamos que todo elemento, ó, pertence à sua classe de equivalência. Certo? Como eu estou supondo que o A barra é igual a B barra, então ó, o A pertence a A barra, que é igual a B barra. Então, é verdade que o A pertence a B barra. Né? Se o A pertence a B barra, significa exatamente dizer que o A é equivalente a B. E assim nós provamos a ida. Né? Na volta da propriedade 3, a gente vai supor que o A é equivalente a B, e vamos provar que esses dois conjuntos são iguais, que o A barra é igual a B barra. Né? Certo? Beleza, mas ó, notem o seguinte, ó, se o A é equivalente a B, A tio B, isso significa dizer que o A pertence a B barra, né? A é um elemento da classe de equivalência de B. A pertence a B barra. Ok? Ora, mas pela propriedade 2, se eu tenho um elemento que pertence a... Se o A pertence a B barra, então essas duas classes são iguais. A barra igual a B barra. O A pertence a B barra. Por 2, isso implica, pela propriedade 2, que o A barra é igual a B barra. E assim nós provamos a propriedade 3. Falta 4, que eu vou fazer agora. A propriedade 4 diz que ou duas classes de equivalência são iguais ou são disjuntas. Tá? Como é que a gente prova isso? Vamos supor que A barra, interseção B barra, é um conjunto diferente de vazio. Ou seja, que a interseção dessas duas classes de equivalência não é vazia. Existe pelo menos um elemento na interseção. Então, isso implica que existe algum elemento, pelo menos um, né? Existe um X pertencente a A barra interseção B barra. Certo? Beleza? Sim, senhor. Isso implica... O que significa o elemento X pertencente à interseção? Significa que ele pertence aos dois conjuntos, né? Significa que o X pertence a A barra e que o X pertence a B barra, né? Vou continuar aqui, tá, pessoal? Ora, o X pertence a B barra significa que o A é equivalente a X.
né? E o x pertence a B barra, significa que o x é equivalente a B, ou B é equivalente a x, tanto faz. Então, notem só, o A é equivalente a x, por sua vez, o x, ó, bem aqui, é equivalente a B. Por transitividade, o A é equivalente a B. Se o A é equivalente a B, pela propriedade 3, o A barra vai ser igual a B barra, né? Então, por 3, eu vou colocar bem aqui. Por 3, o A barra é igual a B barra. Ou seja, provamos a propriedade 4. Se eu tenho que essas classes de equivalência são disjuntas, não são disjuntas, ou seja, existe pelo menos um elemento na interseção, a interseção é diferente de vazio, a gente pode concluir, na verdade, que essas duas classes são iguais. Portanto, ou duas classes de equivalência são iguais ou são disjuntas, tá? Sempre. Então, pessoal, nós provamos essas 4 propriedades e elas vão ser muito importantes no decorrer aqui do curso, tá? Não só da aula, como do curso. Vamos ver aqui exemplos. Na verdade, tem 2 definições importantes que eu vou colocar. Aqui é, pessoal, a definição de partição de um conjunto não vazio. Ó. Seja S um conjunto não vazio. Uma partição de S consiste em uma coleção formada por subconjuntos PIs não vazios de S. Então, vamos lá. Ó. Uma partição de S consiste em uma coleção de subconjuntos não vazios de S, PIs, conjuntos PIs, tais que, primeiro, a união desses subconjuntos PIs, ó, união de PIs com I variando, aqui esses índices variando, é exatamente o conjunto S. A união de todos esses subconjuntos vai dar o conjunto S. Segundo, ou 2 conjuntos dessa coleção aqui são iguais, né, PI igual a PJ, ou eles são disjuntos, PI interseção PJ igual a vazio. Um caso anula o outro. Então, o que é a partição de um conjunto não vazio? É uma coleção de subconjuntos desse conjunto, não vazio S, tais que são válidas essas 2 coisas aqui. Primeiro, a união desses subconjuntos é igual ao conjunto, no caso o conjunto S, e se eu pegar dois elementos dessa coleção, 2 subconjuntos, ou eles vão ter a interseção igual a vazio, ou eles vão ser iguais. Tá? Vamos ver exemplos. Vamos ver exemplos de partição aqui. Vamos considerar o conjunto S formado pelos... Vou pegar um exemplo bem simples. 1, 2, 3, 4. Pronto. Tá um conjunto não vazio aí formado por esses 4 elementos. Aí eu vou considerar essa coleção aqui, pessoal. Vou chamar, sei lá, de P. Essa coleção aqui. Notem que essa coleção P ela é formada por subconjuntos de S, ó, né? Eu pergunto a vocês, essa coleção aqui P, eu posso afirmar que P é uma partição de S? Uma partição do conjunto S? O que vocês acham? Hein, pessoal? Professor? Diga. Esse P aí, que você chama de partições, ele tem só alguns dos conjuntos, né? Que é formado pelos elementos de S. Não tem todos, né? Vamos lá, esse conjunto P, eu não sei se é partição, é uma pergunta, faltou a interrogação aqui, eu não sei se é partição. Ele é formado por 3 subconjuntos de S. Aqui o conjunto formado pelo número 1, o conjunto formado pelo número 2, 3, o conjunto formado pelo número 4. A pergunta que eu faço é, conforme a definição que eu acabei de colocar aqui em cima, eu posso afirmar que essa coleção aqui de conjuntos, ela é uma partição que eu chamei de P, é uma partição de S?
Eu acho que sim. A partição não é igual a essa, né, professor? Ela é só uma parte Não, de S, né? Não é Essa seria a união de várias partições, né? Não, uma partição de S consiste em uma coleção de subconjuntos não vazios PIs de S, tais que, primeiro, a união desses subconjuntos vai dar o conjunto S, é igual ao conjunto S. Segundo, ou dois subconjuntos dessa coleção são iguais ou eles são disjuntos, tá? É isso que é uma partição. Então não é partição. A pergunta é, essa coleção de subconjuntos de S se enquadra na definição que eu acabei de colocar? É uma partição? Acontece essas duas coisas? Não. Sim ou não? Não? Então Não. vamos ver. Primeira condição, a união de todos os subconjuntos tem que ser igual ao conjunto. Está aqui os 3 subconjuntos, eu vou fazer a união deles. A união dá o conjunto S. União. Vou fazer a Então são união 2 desses, e 4. certo? Qual é o resultado da união desses 3 conjuntos aqui, pessoal? É o próprio conjunto S, professor. Vai ser o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Concordam? Que é exatamente o S. Valeu a primeira propriedade? Sim, valeu. Valeu. Vamos ver a segunda agora. Tem algum subconjunto aqui que, fazendo interseção com outro, vai dar diferente de vazio? Esses 3 subconjuntos aqui, ou eles são iguais ou são disjuntos, né? Todos são disjuntos, concordam? Se a gente pegar aqui, faz 1, interseção, 2, 3, vai dar o conjunto vazio. Conjunto vazio. Se fizer 1, conjunto formado pelo número 1, interseção 4 igual a vazio. O que mais? Se eu fizer o 2, 3 aqui, interseção 4, vai dar o vazio. Então, vale a propriedade 2? Vale. Sim. Podemos concluir que é uma partição, o conjunto P aqui é uma partição? Sim. Positivo. Notem que é uma partição, né? A gente pode, como se eu tivesse quebrado aqui o conjunto, né? De forma que a interseção desses subconjuntos aqui não seja sempre vazia, né? Vamos ver um outro exemplo. Vou pegar o mesmo conjunto aí, eu vou só pegar outro caso aqui. E aí, esse conjunto Q, eu posso afirmar que é uma partição de S? Professor, eu acredito que não, por Pode causa não. da segunda, da interseção aí. Não. Exatamente. Da Notem que interseção, né? a interseção desses vai dar o dois número 2, não vai Dá 2. vazio. diferente de vazio. Perfeito, perfeito. Então, não. Certo? Entenderam a ideia de partição? Tranquilinho, professor. Tá? Vamos voltar aqui. Agora tá rapidinho. tranquilo. Beleza, vamos voltar aqui rapidinho. Vocês lembram desse exemplo aqui que a gente determinou todas as classes de equivalência, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra, né? Certo? Aqui são os múltiplos de 5, aqui os múltiplos de 5 mais 1, múltiplo de 5 mais 2, múltiplo de 5 mais 3, múltiplo de 5 mais 4, né? Certo? Aqui, ó, né? Notem que a união de todos esses conjuntos aqui, dessas classes de equivalência, ó, 0, 2 barra, 4 barra, estão descritos aqui, vai dar exatamente o conjunto dos números inteiros, vocês concordam? Quando eu pego um número inteiro, aleatório, ou ele é múltiplo de 5, se ele não for múltiplo de 5, ele é múltiplo de 5 mais 1, ou múltiplo de 5 mais 2, ou é múltiplo de 5 mais 3, ou é múltiplo de 5 mais 4. Não é pelo algoritmo da divisão? Certo? Dado um número inteiro qualquer, ou o resto da divisão por 5 é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Um caso anula o outro, né? Certo?
Então é fácil ver que a união de todas essas classes de equivalência aqui, ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, dá exatamente o conjunto de números inteiros. Se você pegar um inteiro qualquer, ou ele vai ser múltiplo de 5. Se ele não for múltiplo de 5, aí tem essas outras possibilidades. Ou ele é múltiplo de 5 mais 1, ou múltiplo de 5 mais 2, ou assim vai. Né? E além disso, pelo que a gente acabou de provar no teorema, ó, duas classes de equivalência, dado uma relação de equivalência, duas classes de equivalência quaisquer, ou elas são iguais ou elas são disjuntas, né? Certo? Então é verdade que essas classes aqui todas são disjuntas, né? Portanto, pessoal, o S cortado por R, que é o conjunto de todas as classes de equivalência, é uma partição. É uma partição de Z. No caso de Z, né? Porque a relação de equivalência a gente definiu em Z. Então, o conjunto quociente de S por R, que é o S cortado por R, a gente lê assim, S cortado por R, como essa R é uma relação de equivalência, é uma partição de Z. Tá? Que é o que estava escrito aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Teorema. Seja S um conjunto não vazio e tio uma relação de equivalência em S. Então, as classes de equivalência de tio, da relação tio, formam uma partição de S. Então, vamos lá, eu tenho um conjunto não vazio e eu tenho uma relação de equivalência nesse conjunto. Eu já posso concluir, pelo teorema que nós provamos anteriormente, que as classes de equivalência formam uma partição do conjunto S. Por quê? Porque eu sei que a união de todos os A barra, né, onde esse A pertence ao conjunto S, vai dar exatamente o conjunto S. E eu sei também que, pelo teorema que a gente viu anteriormente, que ou A barra é igual a B barra, ou a interseção, duas classes de equivalência são disjuntas, né, a interseção é vazio. Então, ó, que foi exatamente o que eu comentei aqui, ó, nesse exemplo, né? Cadê? Aqui, essa relação, a relação que a gente definiu, né, é uma relação de equivalência. E aqui a gente determinou todas as classes de equivalência da relação, né? Então, pelo teorema que eu acabei de comentar, o conjunto quociente, né, o conjunto de todas as classes de equivalência, forma uma partição do conjunto, que no caso é o conjunto Z. Beleza? Tá bom. Eu vou parar por aqui, pessoal. Só uma coisinha. Eu vou deixar como exercício. Além da atividade que eu passei, eu vou deixar como exercício. Cadê o livro? Aqui. Eu acho que eu até falei isso já na última aula. Vocês baixaram já esse livro, provavelmente, né? Vocês vão estudar aqui a parte de relação de equivalência, para ficar bem claro, porque os exemplos que eu vou apresentar na próxima aula já vão ser de fundamental importância para quando eu falar em grupos, tá, pessoal? Cadê? Tá aqui, ó. Eu até falei, eu acho, né, na última aula. Página 78, vocês vão baixar o livro e vão estudar, né, essa parte aqui de relações e aplicações, tá? Bom? Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Vai estar disponibilizando o material hoje mesmo lá na sala, né? Vou colocar agora, tá? Beleza. Inclusive, eu já vou deixar com essa coisa aqui, porque já é uma prévia. Vou ver se eu deixo pelo menos essas duas páginas. Já é uma prévia do que eu vou falar na próxima aula. Tá bom? Tranquilo. Tudo certo, professor. Beleza, então, pessoal? Alguma pergunta? Não? Tranquilo, né? Então, agradeço a participação, a presença de todos. Não esqueçam de fazer as atividades, já temos duas aí, tá? Cada uma valendo 2 pontos. Ok.
Ok. Então é isso, pessoal. Desejo uma boa resto de semana aí pra vocês e segunda-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço. Valeu, Até pessoal. segunda, mestre. Obrigado. Tudo bem, Boa mestre. noite. Boa noite. Valeu.